Hoje no Repórter MT eu converso com a nutricionista Ira Arruda. A gente vai falar sobre alergia alimentar e alimentos que não devem entrar na sua casa. Doutora, alergia alimentar é algo que está muito presente na vida dos brasileiros, na vida dos matogrossenses? Eu acho que não só dos brasileiros, né? É uma preocupação mundial. Nos últimos 30, 40 anos, isso vem crescendo assustadoramente, né? E por vários motivos. E com certeza a alimentação que as pessoas vêm mudando, né, ao longo desse tempo tem uma influência enorme sobre isso. E a alergia alimentar, ela pode acontecer em qualquer fase. De repente, eu não sou alérgica e amanhã desenvolvo uma alergia a determinado alimento que sempre comi sem que houvesse qualquer problema? Existe uma diferença, uma pequena diferença aí, que é a questão o que é alergia e o que é intolerância alimentar. Então eu diria que intolerância alimentar pode acontecer em qualquer fase da vida. A alergia é uma coisa que mais precoce, acontece mais na infância, né? Mas a intolerância sim. Eu costumo sempre usar um comparativo que é, imaginemos um copo de água embaixo de uma torneira que está pingando. Um certo dia essa água vai transbordar. Esse momento que transborda a água é o momento em que acontece a intolerância alimentar. Então ela pode acontecer em qualquer fase. Quais alimentos provocam mais intolerância? Assim, qual mais frequente você observa nos seus pacientes, alimentos que mais provocam essa intolerância? As pessoas geralmente reclamam mais do quê? Sem dúvida nenhuma, o leite de vaca é um dos alimentos que mais tem associação com a intolerância. Depois nós podemos falar do glúten, né, que tem até a doença celíaca, mas tem alergias também ao glúten. Depois nós temos as castanhas e as oleaginosas, que também são provocadores de alergia, o ovo, enfim. As proteínas costumam desencadear mais, alimentos proteicos costumam desencadear mais processos alérgicos. O leite, ele é bem polêmico. Eu já li vários estudos, artigos de pessoas que pesquisam e dizem que o leite não é indicado para nós seres humanos, que o leite ele tem que ser da vaca para o bezerro. A sua avaliação, a sua opinião corrente que você segue em relação ao leite? Existe aí várias correntes mesmo, né? E até algumas coisas a gente tem que ponderar. Imaginemos que o leite da vaca foi produzido por ela para fazer um bezerro crescer, né? E esse bezerro não nasce com 3 quilos e nem vai se tornar uma pessoa de 50 quilos, 60 quilos, como é o ser humano. Então, realmente tem alguns fatores de crescimento no leite que não estariam tão bem indicados para o ser humano. Mas aí, ponto, a gente não vai tomar também 5 litros de leite como toma o bezerro, né? Apesar que algumas pessoas tomam uma grande quantidade de leite. Mas consideremos que consuma aí uma porção de leite, 1 ou 2 porções por dia, ou de queijo, iogurte. Essas aí, nessa quantidade, teria nutrientes que são importantíssimos, sim, mas que não são insubstituíveis no caso das pessoas que têm certa intolerância a leite, à proteína do leite, ou à lactose, enfim. E em relação a bebês? Os bebês hoje estão mais alérgicos? Sim. Isso é uma coisa impressionante e vale ressaltar que a questão da alergia, como é que ela é notada, né? Às vezes as mães têm dificuldade, né? Até colegas também, de estar diagnosticando, né? Ou estar observando essa questão da alergia. Mas o refluxo gastroesofágico está muito associado com as intolerâncias a leite, os quadros respiratórios, algumas vezes estão relacionados à intolerância e à alergia à proteína do leite. Então, alguns problemas de pele, como dermatites, né, dermatite atópica. Então, todos esses fatores podem sim estar relacionados ao leite. Então, precisa ficar muito atento a esses sinais, né? E às vezes passa um tempo grande, a criança vai fazer um diagnóstico bem tardio, e aí sofre. No caso do refluxo, a criança acaba perdendo muito peso, né? Não tem um crescimento e um desenvolvimento adequado. Então é importante estar atento a isso. E algumas atitudes da mãe, da gestante, podem desencadear uma alergia alimentar no bebê que depois venha a nascer? Eu acredito que sim. Acredito que a programação metabólica que se faz durante a gestação é sem dúvida um fator determinante para algumas intolerâncias tardias, né? Talvez não as alergias imediatas, mas que são mediadas por imunoglobulinas IgE, mas as intolerâncias mais tardias sim. Então é muito importante que a mãe que já tem um processo alérgico instalado
seja orientada nesse sentido durante a gestação, para fazer toda uma programação. Eu não estou querendo falar aqui que a mãe que já tem quadro de alergia não deva consumir alimentos que são alergênicos durante a gestação, mas ela vai com certeza ter necessidades particulares. Essa introdução desses alimentos precisa ser muito, muito acompanhado por um profissional responsável. Ira, alimentos às vezes assim que se mostram tão inofensivos, por exemplo, a alface, ele pode desencadear alergia? Sim, por incrível que pareça. Eu tenho pacientes no consultório que são alérgicos à alface e mais ainda, nós temos vários tipos de alface. E aí pode ser que a alface americana provoca alguma intolerância e a alface roxa não, e vice-versa. Então isso é um trabalho realmente muito meticuloso, você chegar a essa conclusão, né? Então precisa uma parceria muito grande entre o cliente e o profissional para poder chegar a essas conclusões. Mas o alho, por exemplo, que é um tempero usado habitualmente, é uma coisa bem alergênica. Muita gente tem alergia a alho. Alho nem sabe. E nem sabe, porque como é uma coisa frequente consumir na casa de todo mundo, em restaurantes, fica difícil chegar a essa conclusão. Então a pessoa passa, às vezes, uma vida sofrendo por uma intolerância. Sofrendo, por exemplo, que dores de estômago, dor de náusea, cabeça, dor de cabeça, má digestão, né? Aquela pessoa que fica tendo eructações lembrando do alho muito tempo, né? E os exames para identificar são simples? Existem exames que identificam todo e qualquer tipo de alergia? Todo e qualquer tipo de alergia, não. Isso ainda é uma coisa que está sendo muito estudada, mas a imunologia não é uma coisa fácil, né? Então, existem alguns testes alérgicos, testes para alergia alimentar. Existe um agora que eu conheço por último aí, que dosa compara ou avalia 221 alimentos, então é um espectro bem grande, mas mais para intolerâncias do que para alergias especificamente. Qual é o alimento que você abomina? Que você, como uma estudiosa, né, dessa área da nutrição, diz: esse alimento eu não indico para ninguém? Se for alimento, eu vou indicar para alguém. Eu acho que a grande diferença aí é saber o que é alimento e o que é produto alimentício. Né? Então, o alimento que é natural. Isso. Alimento é a carne, o leite, o arroz, feijão, então, carne, ovo, você indica dieta que a carne está presente. No caso de pessoas que não consomem carne, veganos, vegetarianos, existem substituições à altura da carne? Sempre vai existir. Se ele for acompanhado por um bom profissional, sempre vai fazer substituições adequadas. E por isso nós temos os atletas veganos, que eu acho que é onde a demanda de proteína, que é o maior problema quando não se come carne, né? E a gente consegue fazer isso com proteína do arroz, proteína da ervilha, do feijão. Então é bem possível, sim, fazer esse tipo de adaptação. Então a carne faz bem para a saúde? A carne faz bem, só depende para quem. Entendi. E doutora, então quais produtos alimentícios que você não indica? Produtos alimentícios que devem estar fora, por exemplo, uma criança, o que ela não deve comer, o que a mãe não tem que colocar no prato do seu filho, na mesa. E aí eu vou ser um pouco mais pesada talvez na fala, né? Porque eu tenho um conceito de que existe alimento, produtos alimentícios, e dentro dos produtos alimentícios tem uma coisa que são chamadas de lixo para mim. E o lixo, eu acho que nenhuma mãe, ninguém deveria colocar. O que é lixo? Lixo para mim é, por exemplo, o refrigerante, o açúcar, né? Eu não tenho necessidade de colocar isso na alimentação porque ele não tem nenhum nutriente. O açúcar vitamina. De forma alguma, por exemplo, um bolo, a criança com uma festa que é um brigadeiro, doutora? Isso, quando ele for na festa é uma coisa ocasional. Dentro da casa dele não deveria ter, né? Como na minha eu não compro açúcar. Não tem açúcar dentro de casa? Na minha casa não tem. Eu só compro açúcar quando eu vou fazer alguma coisa por algum motivo. Vai vir alguma visita, alguma coisa. Então, bolo, sorvete. Sorvete não. Só em ocasiões esporádicas. Sorvete, por exemplo, não. Sorvete, por exemplo, não. Raramente. Raramente. Eu gosto sempre de falar assim: você se sente uma lixeira para jogar um lixo dentro? Eu não. Então é assim, você vai me ver numa doceria, você vai me ver numa churrascaria, eu vou comer alimentos. Se eu for numa doceria e comer um quindim, ele tem açúcar, mas ele tem nutrientes. Ah, então tem todo esse equilíbrio, então né? Ele tem ovo, ele tem coco, entendeu?
É diferente você comer uma torta de chocolate, né? Cheia de gordura hidrogenada, que se Deus quiser vai sair do mercado, né? As gorduras hidrogenadas. Tem toda uma pesquisa para isso? Tem, nos Estados Unidos já está sendo lei, né? Então, como a gente copia muito americano, eu acredito que isso vai chegar aqui logo. Mas aí tem uma substituição para a gordura hidrogenada, não esse faça mal para poder dar a textura do alimento, por exemplo. Isso, mas a indústria também cria uma coisa pior às vezes, né? No Brasil, principalmente, a gente fica alerta a isso. Mas essa questão do que é lixo, eu acho extremamente importante de orientar. E açúcar, todo tipo de açúcar ou só refinado? Por exemplo, a gente tem açúcar cristal, açúcar refinado, açúcar mascavo, demerara. Tem açúcar, nenhum açúcar faz bem. Nenhum açúcar faz bem, nem mascavo. Nem o mascavo. Mas e se eu tiver que usar uma escala do que é menos ruim, aí eu vou usar o açúcar demerara, eu vou usar o açúcar mascavo, né? Um açúcar orgânico, mas nenhum açúcar faz bem. É um conflito aí, né? Enquanto a gastronomia, a gente acompanha, né, cada vez mais tantos programas de gastronomia, as pessoas buscando se aprimorar nessa questão nas tortas, nas sobremesas, e aí vem esse conflito do excesso do açúcar no prato da gente diariamente. Exatamente. Acho que a gastronomia ela vai crescer muito ainda quando se preocupar mais com a alimentação. E eu tenho com a qualidade do que se produz. Eu acompanho isso, acho que os chefes de cozinha têm também se preocupado com isso, né? Eu tenho alguns clientes que são chefe, o pai de crianças alérgicas, né, que são chefes. E eles se preocupam isso, porque toda receita você pode fazer uma adaptação e tornar ela de uma qualidade melhor, do ponto de vista nutricional. Qual o substituto para o açúcar que adoça? Aí nós temos os adoçantes mais naturais, como o xilitol, é uma coisa que tem sido usada agora, tem a estévia, que também é um adoçante natural, então faz às vezes do açúcar, né? E além do açúcar, do refrigerante, quais outros alimentos que quando você diz para o paciente, tira isso, é difícil? Porque é difícil tirar o açúcar, né? É toda uma conscientização. Sim. Toda alimentação, para ser mudada, ela precisa estar pensando com consciência, né? Eu vou comer alguma coisa, eu tenho que ter, antes de paladar, consciência do que eu estou colocando para dentro, né? Mas uma coisa que é complicada de tirar, além do açúcar, por exemplo, substituir margarina, né? Margarina é um lixo. Margarina é um lixo. É um lixo. A manteiga a gente pode usar. A manteiga você pode usar. Entendeu? Então, tentar desmistificar isso, né, para as pessoas é bem complicado. Agora, manteiga você pode usar, mas você vai usar quanto de manteiga por dia, né? Aí é individualidade. Cada um vai poder usar. Eu não estou aqui falando que é para comer manteiga 3 vezes ao dia. Eu não estou falando que é para comer manteiga todo dia, né? Então, como diria que não é para comer margarina nunca. Então, as coisas são muito individuais. E aí, cada um vai ter uma quantidade que deve consumir ou não consumir nunca. Hoje as pessoas procuram a orientação de nutricionista mais pelo aspecto estético ou realmente essa conscientização do dentro para fora? Eu quero emagrecer, quero ficar bem com a pele lisinha, porque a gente sabe que o alimento reflete até na celulite da pele. Claro. Ou é realmente essa conscientização que eu quero estar bem, viver melhor, envelhecer com qualidade? Olha, Ana, eu acho que no meu consultório, eu vou falar uma experiência minha, no meu consultório eu quase não atendo esse paciente da estética. Né? Os meus pacientes estão a fim de cuidar do motor. Funilaria é uma coisa... Consequência. É consequência. Então, quem come bem vai ter esse retorno naturalmente. Você não precisa se preocupar em fazer tanto cuidado com estética, porque, na verdade, nós somos feitos daquilo que comemos ou que não comemos, né? Então, se você faz uma alimentação adequada, obviamente que suas células vão trabalhar melhor a cada dia e isso vai representar isso na pele, no cabelo, enfim, todo o funcionamento da máquina, né? Eu gosto muito dessa comparação, porque nós não podemos colocar combustível adulterado no motor e querer que ele funcione bem. Imagina que nós fôssemos uma Ferrari, que combustível você quer colocar na sua Ferrari? Com certeza é melhor, né? Vamos colocar a gasolina Power. Agora, se eu como margarina, se eu como fritura e se eu como açúcar todos os dias, eu estou adulterando o meu combustível. E aí quer que essa máquina fique bonita, que funcione bem, que não engorde, que não tenha dor. Complicado, né? Quando você disse de fritura, esses aparelhos que
eles apresentam a textura como de fritura, mas não fritam. Air fry. Tem realmente resultado para a saúde? Realmente não tem problema? Eu posso utilizar, posso fazer meu frango a passarinho, né? Só queria fazer uma correção, é que isso não é um aparelho que frita, é um aparelho que assa. Né? Então as pessoas... E tem uma tecnologia que a textura fica como frito, mas não é. A fritura é quando você faz imersão em óleo. Então não é fritura, é um processo que assa. Sim, é um aparelho que ajuda bastante. É uma opção. Uma opção. Ira, você disse óleo. Óleo também é um assunto que já atravessou várias polêmicas. Uma época podia o óleo de soja, depois não podia mais, depois o canola, depois não podia mais, você veio óleo de coco. Afinal, tem o óleo que faz bem pro coração e tem toda a campanha de marketing, o óleo que faz bem pro coração, o óleo que faz bem pra saúde. Existe um óleo indicado ou que não faça menos mal? Menos mal. Eu acho que existem gorduras boas e gorduras não tão boas, mas existe uma proporção de gorduras que a gente precisa comer, então eu preciso sim de gorduras saturadas, e aí entra a questão do bacon, da banha. Então eu posso comer bacon? Eu posso comer bacon, mas de onde veio esse bacon? Você conhece o bacon, o produtor do porco? Né? É diferente de eu pegar um bacon que está lá na prateleira industrializado, cheio de conservante. Esse já não é um alimento, é um produto, é isso que eu acabei de dizer. Então eu posso sim criar o meu porco, fazer o meu bacon, beleza. Agora comprar um bacon. Eu vou chamar Rodrigo Hilbert para ir lá para casa. Que tem um programa que faz tudo. Ele cria o animal, ele mata o animal. Sim, esse é o sonho de consumo de todo profissional. Então, existem as gorduras saturadas, as gorduras poliinsaturadas. Eu preciso das duas. Eu só preciso saber quanto de uma que eu posso comer. Então, os óleos, eles entram aí. Claro que se eu posso usar um óleo que seja extra virgem, muito melhor do que usar um óleo que seja refinado. Essa palavra refinado é que é o problema. O que seria óleo refinado? Refinado, um óleo de soja, um óleo de girassol, óleo de milho, que passou por um processo de refinamento. Para refinar esse óleo, muitos produtos químicos são utilizados e aí é o problema, entendeu? Quebra-se molécula. Então, se eu posso usar um azeite de oliva extra virgem regularmente na minha alimentação, eu como carne vermelha que tem gordura saturada aí, e isso é feito de uma forma equilibrada, não vejo problema nenhum. Então nós não podemos empoderar um alimento e nem crucificá-lo totalmente. Essa polêmica do óleo de coco, então, é uma gordura saturada? Mas se ele resiste mais à temperatura. Qual que é o problema de eu fazer um omelete com óleo de coco, se eu uso depois o azeite de oliva para outras cocções? Nenhum problema. Então as pessoas criam polêmica em cima de coisas, porque se falar que o óleo de coco é bom, a pessoa começa a usar óleo de coco para tudo. Aí é que tá errado. Eu digo sempre, não existe nenhum alimento para você comer 2 dias seguidos igual. Você tem que rodiziar o que come, até para você conseguir todos os nutrientes. O óleo de coco entra na mesma situação. Eu posso usar óleo de coco, eu posso usar azeite de oliva, eu posso usar bacon, depende do que e de onde vem, né? Sim, em relação ao sal. A gente tem o sal rosa, né? O sal, tem vários, sal com menos sódio. Existe mesmo isso? Existe um sal entre todos os que a gente encontra no mercado que é... Porque o sal também é uma preocupação, porque o excesso de sal, ele né? Sim, o excesso de sal é extremamente ruim para a saúde, né? Isso já está bem conhecido. Eu vou usar o sal rosa, eu uso 3 vezes mais. Eu vou usar o sal rosa. Eu tenho algumas limitações, acho que o sal rosa tem as suas vantagens, ele tem mais nutrientes do que só o cloreto de sódio, que só tem sódio, né? E alguns traços de outros. O sal rosa tem alguns outros nutrientes, como o flor de sal também tem outros nutrientes, mas não é todo mundo que tem acesso a isso. E eu não posso pensar que se eu deixar de prescrever, ou deixar de falar para a pessoa comer sal rosa, essa pessoa que come sal iodado vai ser, né, comum, ele está sendo prejudicado? Não, gente, até porque a quantidade de sal que se consome e que deve ser recomendada é mínima. É mínima. Então, não vejo necessidade. Tem que acostumar o paladar, né? Educar o paladar. Sim. Que você vai retirando aos poucos e depois você consegue. Mesma coisa o café com açúcar. Tem pessoas que começam nesse processo e depois não conseguem retornar mais com café com açúcar, né? Exato. O paladar, quanto tempo para o paladar se acostumar ao novo alimento para dizer não quero? Tem um processo de adaptação. Tem, não vai ter um tempo definido, cada pessoa vai ter o seu. Muito individual. É, muito individual. Paladar é uma coisa que você constrói ou destrói, né? E aí depende de você.
Mas a partir do momento que começa a usar, não deixar de usar o açúcar, você começa a sentir o sabor dos alimentos, cada um o seu, inclusive do café. Eu falo, gente, quem gosta de café tem que gostar do amargo do café, né? Porque se você põe açúcar no café é porque você gosta de doce. Aí eu acho que não é aquele que ama café de paixão, né? Porque café tem todo um ritual com vinho, o cheiro do café. Você entra num lugar que está fazendo café, o cheiro é muito gostoso, né? Então esse é um estimulante do paladar. Não precisa pôr açúcar, né? Doutora, falando de vinho, e ela vai falando de um alimento, eu vou puxar. Recentemente eu fiz várias entrevistas com alguns médicos e todos, até me surpreendi, todos foram assim, categóricos em dizer que o vinho não faz bem para a saúde. E aí existe também uma outra corrente que diz que o vinho faz bem para a saúde. Afinal, sobre o ponto de vista nutricional, o vinho ele cabe para algumas pessoas? Cabe. Eu acho, e aí é minha opinião, né? Como nutricionista, eu acho que eu prezo por um equilíbrio na vida. Não existe nenhuma pessoa, a menos quem absolutamente não gosta de nenhum tipo de bebida alcoólica, mas via de regra alguém vai gostar de alguma bebida alcoólica. Eu sou uma que não tolero nenhuma bebida alcoólica, meu paladar não... Isso. Mas eu sou exceção. Exceção. E eu falo que não vejo tanto problema, porque até Jesus comemorava com vinho, né? Então não pode ser que seja um alimento ruim. Então eu acho... O vinho é bíblico. O vinho é bíblico e eu sou dessa corrente. Então eu acho que o vinho tinto especificamente, ele usado com moderação, tem inúmeros nutrientes, cheio de polifenóis, e aí nós podemos falar do resveratrol, enfim, que é um protetor aí, anti-envelhecimento, protetor cardíaco. Não vejo porque, qual que é o crime de você usar uma taça de vinho, 2 taças por semana? Nenhum problema. E volta naquela questão do equilíbrio que você disse anteriormente. Naquela questão do equilíbrio, que eu acho que na vida tudo é uma questão de equilíbrio. Ira, a nossa alimentação foi se industrializando de tal maneira que nos distanciamos do natural. Né? Então lá atrás os avós, bisavós, tataravós, eles tinham uma alimentação mais natural, porque plantavam, pescavam, e ali, então embora a medicina avance, outras tecnologias, hoje temos muitas medicações, mas o alimento se industrializou, ele seguiu essa corrente da industrialização, da revolução industrial. Teríamos que retomar alguns hábitos lá de trás para poder resgatar essa saúde perdida? Quanto à alimentação, por exemplo, ter em casa aquela hortinha, pelo menos a cebolinha, da salsinha, que é algo fácil para todo mundo. A gente se distanciou demais da alimentação natural, do natural. Certeza. Eu acho até que nós estamos fazendo um caminho de volta, né? A história de conseguir os alimentos orgânicos, que até 5 anos atrás não se via nem falar, né? Agora nós temos feiras orgânicas. Feiras orgânicas com fiscalização, porque é importante destacar isso, porque não basta o produtor dizer que é orgânico. Porque muitas vezes tem um contato com animais ali, você põe isso da toxoplasmose. Sim, exatamente, tem que ter o selo, né? Mas então eu acho que nós estamos fazendo esse caminho inverso. No consultório sempre a gente orienta isso, né? Principalmente a população, quem quer mudar de vida está até comprando sítio e fazendo sua horta lá, né? Isso a gente tem visto já. Mas tem agora... Estudos trazem, né, dados relacionados, o câncer, por exemplo, ligados à alimentação, agrotóxicos industrializados. Então vale a pena sim você ter sua hortinha, tem até na floreira de janela de apartamento você consegue plantar. Os temperos da cozinha, hortelã, salsinha, cebolinha, né? Então é sempre interessante. Couve você consegue plantar em vaso, né? E ela vai dar um tempão aquilo. Alface você planta em estufa. Agora nós temos estufas para apartamento que você coloca como se fosse máquina de lavar, né? Dentro da cozinha é uma estufa que produz horta, né? Isso é uma coisa que é interessante. Então, eu acho que a gente está fazendo esse caminho reverso, é sempre importante mesmo, né? Se você pensar na saúde que tinha seus avós e o que eles comiam, né? Eu falo para o paciente, se você tiver dúvida se pode comer ou não, pensa se seus avós comeriam. Se eles desembalavam pacotinhos, garrafinhas, latinhas, não, gente, não existia, tudo se fazia dentro de casa, né? Até sabão era feito pela família. Não tinha essa de cada quartinho ter um cheiro diferente dentro da nossa casa, que hoje é uma coisa que as pessoas têm ideia que precisa, e não precisa, né? É cheiro na roupa. Então, a alimentação industrializada é um problema sério hoje.
E quem quer ter saúde tem que desembalar menos e descascar mais. E doutora, ao acordar, qual o primeiro alimento ou líquido que nós devemos ingerir no organismo para dizer a minha máquina acordou e eu quero ter saúde, ter um dia bom? Água. Água pura. Água. E água com limão, por exemplo. Ela emagrece, a tal da água com limão? Porque eu já até receita essas coisas de dieta. Quero emagrecer, eu vou tomar água com limão com pão de jejum. Não, água com limão não emagrece, né? Mas a água com limão tem sim suas vantagens de melhorar a parte digestiva, então é interessante. Só que nesse caso usaria água com limão à noite. Né? Antes de dormir. Antes de dormir. Para acordar a água. Isso. Até porque aí tem uma coisa a ver com medicina tradicional chinesa, que esse horário da noite é muito melhor de eu consumir essa água com limão do que de manhã, que o meu estômago está nesse horário em mais atividade. Eu já tive a oportunidade de acompanhar seu trabalho em relação a tinturas, né, de alguns vegetais. Sim. As pessoas estão começando a perceber a importância da fitoterapia? Sim, hoje nós já temos até cursos, né, de pós-graduação em fitoterapia, que é o que dá esse respaldo para prescrição de fitoterápicos, né? Então, sim, as pessoas... É isso, é retornar mais ao natural, né? A fitoterapia é a prova de que a gente consegue tratar muita coisa sem necessidade da química. É possível, a partir da força dos alimentos, modificar alguns quadros. Sim, sim. Quando você tem noção do que você está fazendo, prescrevendo, o alimento realmente ele é o remédio. Né? Eu consigo fazer um monte de coisa. Por exemplo, eu consigo diminuir pressão se eu usar alimentos que são produtores de óxido nítrico, e aí vai ter vasodilatação das artérias e melhora a pressão da pessoa. Então ao contrário é verdadeiro, né? Se uma pessoa tem pressão alta e eu prescrevo algum alimento que faz vasoconstricção, pior, né? E doutora, em relação ao emocional, hoje, né, a gente acompanha esse índice no Brasil é assustador de depressão, de ansiedade. Mato Grosso não é diferente, segue essa tendência. O alimento ele pode ser também um coadjuvante nesse tratamento para depressão, para doenças dessa natureza? Sim. A depressão, as doenças psiquiátricas, elas estão muito associadas com uma deficiência de um neurotransmissor, né? A serotonina. E aí, o intestino tem tudo a ver com isso, né? Porque a gente tem uma produção maior ou deixa de produzir esse neurotransmissor, pensando aí no triptofano, que é um precursor, em função da microbiota intestinal. Então, se eu tiver uma pessoa com desbiose intestinal, provavelmente ela tem mais facilidade de desenvolver problemas psiquiátricos, né? A depressão é uma delas. Então, raramente você vai encontrar alguém que seja depressivo e que não tem um problema intestinal. Normalmente, ele vai ter intestino preso. E aí, então, você fecha o link. Você precisa tratar o intestino da pessoa, fazer com que essa produção, essa microbiota altere, module mais para a produção de maior quantidade de serotonina, e aí ele vai responder melhor, inclusive ao tratamento. Porque quando eu uso, por exemplo, uma fluoxetina, eu estou pensando numa recaptação de serotonina. E aí, o que eu vou recaptar se eu não tenho? Então, se eu conseguir fazer com que a produção ou liberação de triptofano seja maior, eu consigo ter uma resposta melhor desse paciente, né? Então, é importantíssima a nutrição nesses pacientes. Então, o que a gente ingere, ele reflete no corpo todo. A memória, por exemplo, é também algo que pode ser melhorada com alimentação e ingestão do alimento certo. Sem dúvida. Cada célula do nosso corpo, Anísio, você que já passou comigo sabe disso, ela é produzida, ou ela é formada por vários nutrientes juntos, né? E esses nutrientes é que vão formar os nossos sistemas. E aí a cabeça não está desvinculada da perna. Então, obviamente que eu vou ter um funcionamento adequado do meu corpo todo se eu fizer uma ingestão onde tenho todas as quantidades de nutrientes necessários. E não são poucos. É por volta de 40, 44 nutrientes por dia. Então, eu preciso de uma alimentação variada e aí eu vou garantir o funcionamento da cabeça aos pés. Eu diria que existem alguns percalços da vida, né? Ninguém alimentando 100% melhor vai estar isento de ter um tumor, ter alguma coisa assim, porque existem outros fatores do ambiente que interferem nisso. Mas vai ter mais qualidade de vida. Vai ter mais qualidade de vida e você vai responder melhor aquilo, entendeu? Então, se eu tenho todo esse cuidado, aí aparece um vírus da gripe, ele vai pegar nele, nela,
E a pessoa que está bem alimentada dificilmente vai pegar o vírus, né? Ele passa. Então a gente se livra de várias coisas quando você tem um corpo bem alimentado, bem nutrido, eu diria. E buscar receita de internet, imprimir dieta, tá fora de moda. Depende de onde vem essa receita, né? Se for lá do site da nossa página, com certeza é uma boa receita. Porque tem muito isso. A pessoa vai na nutricionista, ela vem com sugestão, né, para aquela pessoa, já tira xerox para todas as amigas. Tem uma tendência na medicina em todas as áreas que é esse tratamento individualizado. E é importante quando a gente fala em nutrição, porque a partir desse tratamento individualizado você consegue perceber as suas carências, como a vitamina D, que é muito importante. Muito comum. E é muito comum essa deficiência da vitamina D. Sim. Eu acho que cada dia mais a nutrição vai ficar individualizada, né? Nós vamos estar já fazendo toda a leitura do genoma e em cima disso poder fazer uma dieta para aquela pessoa mais específica do que já se faz hoje, né? Mas sem dúvida, quando você faz um rastreamento de todas essas deficiências nutricionais, você consegue fazer com que essa pessoa reaja muito mais rápido, e aí a gente lança mão de alguns suplementos, né? Para poder melhorar esse tipo de deficiências, né? Quais deficiências, para finalizar, quais deficiências mais presentes? É a vitamina D ou a pessoa precisa tomar ômega? Mais comum, o que mais falta no organismo do Mato Grossense cuiabano? O que mais falta, eu tenho a impressão de que são as vitaminas do complexo B, por incrível que pareça. Por quê? Porque elas são as demandadas na questão da detoxificação. Se eu ingiro muita coisa que é tóxica, eu preciso de um fígado que faz uma limpeza com muito mais frequência. Então, eu preciso de quê? Preciso das vitaminas do complexo B. Então, eu diria que 90% das pessoas no consultório vão apresentar deficiência de complexo B. Depois, a vitamina D, sim, sem dúvida, também é muita gente com deficiência. Não basta só ficar ao sol. Não basta. A gente é resultado do que come, doutora? Eu acho que a gente é resultado do que deixa de comer.